Olá, eu sou o professor Vinícius Alves e esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos falando sobre matrizes. Nessa segunda parte nós iremos falar sobre tipos de matrizes ou matrizes especiais. Vejamos. Chamamos de matriz linha a toda matriz do tipo 1 por n, ou seja, toda matriz que possui sempre uma única linha e várias colunas. Então, veja nesse exemplo aí, essa matriz A, observem que ela possui apenas uma única linha e 5 colunas. Da mesma forma, chamamos de matriz coluna a toda matriz do tipo M por 1, ou seja, uma matriz que possui várias linhas, mas uma única coluna. Veja nesse exemplo aí a matriz B, formada por 3 linhas e apenas uma coluna. Chamamos de matriz nula a toda matriz em que os seus elementos são sempre iguais a zero. Veja nesse exemplo a matriz A, do tipo 2 por 3. Todos os seus elementos são nulos. Outro exemplo aí, a matriz B, 2 por 2, também formada apenas por zeros. Chamamos de matriz quadrada a toda matriz do tipo M por M, ou também N por N, ou seja, é a matriz em que o número de linhas é sempre igual ao número de colunas. Veja nesse exemplo essa matriz A do tipo 2 por 2, duas linhas e duas colunas. Um outro exemplo, a matriz B do tipo 3 por 3, ou seja, formada por 3 linhas e 3 colunas. Quando uma matriz é quadrada, o número de linhas e colunas dela representa a ordem dessa matriz. Então, nessa primeira matriz, dizemos que a matriz A é uma matriz quadrada de ordem 2, já que ela tem duas linhas e duas colunas. E a matriz B é uma matriz quadrada de ordem 3, três linhas e três colunas. Em uma matriz quadrada, todos os elementos que possuem o índice I igual ao índice J formam o que nós chamamos de diagonal principal dessa matriz. Então, veja nesse caso aí que essa matriz A, os elementos A11, A22 e A33 formam o que nós chamamos de diagonal principal. Os índices, linha e coluna são sempre iguais. Já os elementos da matriz quadrada, em que I, somando o índice I com o índice J, será igual ao número da ordem da matriz mais 1, ou seja, I mais J igual a N mais 1, formam o que nós chamamos de diagonal secundária dessa matriz. Então, nesse caso, vejam que A31, 3 mais 1, ou seja, I mais J, 3 mais 1, é igual a N mais 1, que é igual a 4. O número da ordem dessa matriz quadrada A é 3, 3 mais 1, 4. Então, pegando A31, A22 é 2 mais 2, que é igual a N mais 1, igual a 4. Da mesma forma, A13, já que 1 mais 3 é igual a N, que é 3 mais 1, que é igual a 4. Então, vejam que é A31, A22 e A13, que forma o que chamamos de diagonal secundária da matriz quadrada. Então, na diagonal principal, os índices são iguais, e na diagonal secundária, a soma dos índices é igual à ordem da matriz quadrada mais 1. Agora que vocês já sabem o que é a diagonal principal de uma matriz quadrada, chamamos de matriz diagonal a uma matriz quadrada em que, com exceção da diagonal, todos os elementos são sempre iguais a zero. Então, todos os elementos da diagonal da matriz podem assumir qualquer valor. Já os elementos fora da diagonal principal serão sempre iguais a zero. Veja o exemplo da matriz A. Então, a diagonal principal é formada pelos elementos 2, 5 e 3, e os demais elementos são iguais a zero. Outro exemplo da matriz B de ordem 2, 1 e 5 formam a diagonal principal, e os outros dois elementos são iguais a zero. Veja também como exemplo a matriz C de ordem 4. 3, 0, 1 e 6 formam a diagonal principal e os demais elementos são iguais a zero. Observem que também pode dar zero na diagonal principal, mas a restrição mesmo é que os demais elementos fora da diagonal principal sejam iguais a zero. Além disso, temos também a matriz identidade. Chamamos de matriz identidade a toda matriz quadrada
em que a diagonal principal é sempre igual a 1 e os demais elementos iguais a 0. Normalmente utilizamos a letra I para representar uma matriz de identidade, junto com o índice que representa a ordem dessa matriz. Por exemplo, a matriz I3 seria a matriz de identidade de ordem 3, em que os seus elementos vejam que os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos iguais a 0. Vejam que a matriz de identidade é uma matriz também diagonal. Outro exemplo, a matriz I2, matriz de identidade de ordem 2. E também a matriz I4, matriz de identidade de ordem 4. Vejamos agora o que é uma matriz transposta. Chamamos de matriz transposta a uma matriz formada através da mudança das linhas e colunas. Então, quando pegamos uma matriz, por exemplo, a matriz A formada pelos elementos A e J do tipo 3×2. Veja que os elementos dessa matriz 2, 6, menos 1, 3, 5 e 9. A transposta, então, seria a matriz formada pelos elementos A, J, I, ou seja, trocando linha por coluna, e J fica JI, e ela seria do tipo 2×3. Então, como vamos trocar o índice? Vejam que o elemento A, 1 da matriz, como 1 trocando com 1 fica igual, então é o elemento 2 continuaria sendo 2 na matriz transposta, na mesma posição, ou seja, posição A11. O elemento A12 da matriz A, na transposta, ele vira o A21, trocando I com J, que seria o elemento 6. O elemento da posição A21 vira o elemento da posição A12, que é o menos 1. O A22 continua sendo o A22, já que não faz sentido trocar os mesmos números, que seria o 3. O A31 vira A13, que nesse caso é o elemento 5, e o A32 vira o A23, que nesse caso é o elemento 9. Vejam então como fica a matriz transposta AJI do tipo 2×3. Então vamos ver mais um exemplo aqui sobre matriz transposta. Vejamos. Dada a matriz A abaixo, essa matriz aqui, determine a transposta de A. Então vamos verificar aqui. Temos a matriz A, então vamos encontrar a matriz transposta de A. Primeiro, vejam que a matriz A ela é do tipo 2×3, duas linhas e 3 colunas. Portanto, a matriz transposta será do tipo 3×2, 3 linhas e 2 colunas. Então, pegando aqui, temos o elemento A11, então A1 continua sendo A11 na outra matriz. O elemento A12 vai virar A21. O elemento A13 vai virar o elemento A31. Então, quem é o elemento A1? É o próprio número 1. A12 aqui é o 5. A13 é o 3. Então, vejam que aqui continua 1. 12 vira 21. E 13 vira 31. Agora o elemento A21 aqui vira 12. Ou seja, ele vem da segunda linha, primeira coluna, para a primeira linha, segunda coluna. 4 aqui, que é 22, continua 22. E o 2 aqui, que é 23, vira 32. Temos já a nossa transposta. Então, basta vocês verificarem que a primeira linha ela passa a ser a primeira coluna e a segunda linha passa a ser a segunda coluna. Aqui é 4, coloquei 2, mas é 4. Então, basta vocês fazerem esse processo. Vão pegando, a primeira linha vira a primeira coluna, a segunda linha vira a segunda coluna. Se houvesse outra terceira linha aqui, viraria a terceira coluna e assim em diante. Espero que tenham compreendido. No próximo vídeo agora nós vamos falar sobre igualdade de matrizes. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.